Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nós estamos aí publicando em nosso blog várias videoaulas relativas ao último exame de suficiência realizado em março deste ano, com o objetivo de ajudá-los a esclarecer as questões e principalmente ajudar aqueles que estão com a intenção de prestar o próximo exame em setembro agora deste ano. Estas questões estão sendo apresentadas em videoaulas e também em posts colocados em nosso site, onde vocês podem colocar suas observações, comentários, críticas, sugestões, enfim. Fiquem à vontade para fazer as observações que acharem necessárias. Nesta videoaula vamos tratar então da questão 07. Essa questão 07 é até um pouquinho mais complexa, né? Em termos do curso de Ciências Contábeis, essa questão faz parte de temas debatidos normalmente na disciplina de contabilidade avançada, onde se fala sobre equivalência, controladas, controladora, coligadas, enfim. Então a questão é: uma determinada sociedade empresária vendeu mercadorias para sua controladora por 300 mil, oferindo um lucro de 50 mil. No final do exercício, remanescia no estoque da controladora, aquela que comprou, 50% das mercadorias adquiridas da controlada. O valor do ajuste referente ao lucro não realizado para fins de cálculo da equivalência patrimonial é. Então veja, aqui a questão é que uma empresa controlada vendeu mercadorias para a sua controladora. Essas mercadorias ainda, uma parte delas ainda não foi revendida para terceiros. Então existe aí a figura do lucro não realizado. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, o que são lucros não realizados? Esta situação está prevista na Lei das Sociedades por Ações, no item 1 do artigo 248, onde estabelece que no valor do patrimônio da coligada ou controlada não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por ela controladas. Então eu não considero como lucro realizado aquelas mercadorias que eu comprei, por exemplo, da minha controlada e que eu ainda não vendi para terceiros. Por que isso, né? Então isso acontece porque de fato somente se deve reconhecer lucro em operações com terceiros, porque em termos de grupo empresarial, as vendas ocorridas entre coligadas, controladas e controladoras não geram efetivamente lucro para o grupo, uma vez que as diferenças de preços ficam entre ou dentro do grupo. Então, na verdade, o que acontece? Aqui o tratamento é em relação ao grupo de empresas. Então, eu, empresa B, por exemplo, controlada, vendo para a empresa A uma mercadoria com lucro. Ok, na minha empresa B eu estou com lucro. Esse lucro está, entre aspas, realizado na minha empresa. Porém, para o grupo como um todo, não existe realização nenhuma, porque a mercadoria permanece no grupo. Então imaginem um grupo de empresas como sendo uma empresa única. Quando a gente fala, por exemplo, de balanço consolidado, é isso que está acontecendo. Eu tenho empresa A, B, C e faço o balanço consolidado. O balanço consolidado é como se fosse, não cria a figura jurídica, mas é como se fosse uma empresa única. Então, numa empresa, nesta situação, este conglomerado, esta empresa única, essa mercadoria que ainda não foi para terceiros, ela permanece dentro do grupo sem lucro realizado. Então, é isso que eles estão querendo saber. Se eu tenho lá uma venda de uma para outra e ela vendeu uma parte para terceiros, a outra parte ainda não é realizada. Só é lucro realizado aquilo que eu vendo para terceiros. Muito bem, vamos tentar, eu vou tentar aqui com figuras mostrar um pouco mais isso detalhado para ajudar. Então eu tenho aqui
uma figura, por exemplo, da empresa beta e da empresa alfa. A empresa beta compra mercadorias por 65 mil, ela comprou mercadorias por 65 mil. Aí ela teve mais custos lá, sei lá, para melhorar as mercadorias, enfim, teve custos de 10 mil. E ela resolve vender para a sua controladora. Então, considerando agora que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo, onde beta é controlada de alfa, alfa então é controladora de beta. Legal. Beta comprou por 65, gastou mais 10 e vendeu para alfa por 100 mil. Ah, mas pode vender assim? Pode, é normal, né? São empresas, são pessoas jurídicas diferentes. Elas apenas fazem parte do mesmo grupo econômico. Muito bem. Vendeu, nota fiscal, tudo bonitinho, beleza, por 100 mil. Ao vender por 100 mil, o que acontece? Beta está com um lucro de 25 mil. Vai registrar em seu balanço 25 mil, tudo certo, né? Na sua contabilização, tudo perfeito. Só que agora nós temos que pensar em termos de grupo. Em termos de grupo. Quando a gente fala de controladora, controlada, nós temos que pensar na equivalência patrimonial, na consolidação de balanço. Então, e isso é tratativa de grupo econômico. Então estamos tratando do grupo aqui. Em relação a este grupo, enquanto não houver venda, percebam que não há lucro realizado, porque tudo está dentro do próprio grupo econômico. Se fosse uma empresa única, estaria tudo dentro da empresa, não saiu ainda. Então esse lucro não se realizou. Ele é um lucro interno. Beleza, mas aí vamos considerar então que Alfa vendeu 40% para terceiros. Bom, aqui teve uma saída de 40% das mercadorias para terceiros. Quando é venda para terceiros, aí existe um lucro realizado. Então eu realizei parte deste lucro aqui. Quanto que eu realizei? Eu realizei 10 mil, ou seja, 40% dos 25. O lucro aqui não era 25. Veja que a preocupação aqui não é com o valor que essa aqui vendeu, o lucro dessa daqui. Ela é controladora de beta. Então o que importa é saber quanto do lucro de beta alfa pode reconhecer. Quanto que ela pode reconhecer? Somente os 10 mil. Porque o restante está aqui dentro, não realizou ainda. Muito bem, então eu vou pegar o percentual, o valor de venda, aqui no caso percentual, porque a questão fala em percentual, eu achei melhor fazer o exemplo dessa maneira. Então eu vou pegar o percentual de venda para terceiros e aplicar sobre o lucro da controlada, o lucro da venda da controlada para a controladora. No caso aqui 40% de 25 vai dar os 10 mil. E qual é o lucro não realizado? Exatamente a diferença, ou seja, a parte da mercadoria que ainda não foi vendida. E isso não se realizou, porque não vendeu para terceiros. Muito bem, eu vou pegar então os 25 mil, aplicar 60% e chegar ao valor de 15 mil. 15 mil neste caso aqui é o lucro não realizado. Então, voltando para a nossa questão, eu tenho aqui uma venda de 300 mil com um lucro de 50 mil. E dessa mercadoria adquirida pela controladora, 50% foi vendido para terceiros. Então 50% é lucro realizado. Consequentemente, 50% é lucro não realizado. Então, fazendo o cálculo, eu tenho estoque remanescente na controladora, ou seja, estoque que não foi vendido para terceiros, permaneceu na controladora, 150 mil, 50% de 300. Esses 150 mil, que é os 50% de 300, é a base para eu calcular o lucro não realizado. Então o lucro da coligada na transação era 50 mil. Ela vendeu por 300 e teve um lucro de 50. Ok.
A controladora vendeu só parte disso, 50%. Então, ela realizou 50% desse lucro e não realizou os outros 50%. Então, o lucro não realizado é os 50 mil, que é o lucro original, multiplicado por 50% de venda não realizada para terceiros ainda. Ok? Então, essa é a resposta, ou seja, letra A, 25 mil, e espero ter ajudado e contribuído. De qualquer maneira, se ainda restar alguma dúvida sobre o tema, por favor, entre em contato comigo através dos comentários no blog, que eu terei enorme prazer em atendê-los. Ok? Então vamos ficar aí para a próxima videoaula. Obrigado.